Olá, meus queridos plugados! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. O plugado de hoje tem como tema uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, oriunda da medicina tradicional chinesa, que você já deve ter visto em algum filme em que são colocadas umas agulhas finas no corpo do paciente. Adivinhou do que se trata o programa? Isso mesmo! Vamos conversar sobre a acupuntiatria. E para esse bate-papo, convidamos o especialista em acupuntura e dor, Dr. Felipe Fragoso. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, gente, para começar, doutor, o que é a acupuntura e para que serve? A acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa. O objetivo dela, como uma especialidade, é também tratar diversas patologias, diversos desequilíbrios na medicina chinesa do Tao, entre o Yin e o Yang, que é a medicina baseada na filosofia tradicional chinesa, e que gera esse desequilíbrio, gera doença, gera dor, por exemplo, disfunções inúmeras no organismo do paciente, né? Basicamente isso, através da estimulação com 9 técnicas, a gente consegue estimular o sistema imunológico, o sistema nervoso central, o sistema digestivo, o sistema ginecológico dos pacientes, enfim, para obter o alívio que o paciente necessita e até a cura. Que bacana! Então, como funciona esse procedimento? Bom, a técnica mais conhecida é a de inserção de agulhas, mais ou menos de 44 centímetros, né, de comprimento, em pontos determinados da pele do paciente, que são os pontos neuroreativos, onde através de estímulos, onde o paciente refere um choque, uma sensação de pressão ou até um dolorimento leve, ele informa dessa forma que a minha agulha conseguiu encostar no ponto de acupuntura, que, como dissemos, é um ponto neuroreativo. Essa reação manda o estímulo até o sistema nervoso central, em determinadas regiões do encéfalo, e ali há a resposta do nosso sistema nervoso. Essa resposta pode tanto inibir como estimular o que nós estamos buscando. Por exemplo, no caso de uma enxaqueca, ela pode inibir a dor. No caso, a interpretação, porque o estímulo também atua a nível de coluna. Quando nós colocamos aqui a agulha, por exemplo, nesse ponto aqui, o IG4, nós também inibimos a transmissão da dor aqui na coluna quando chega o nervo aqui atrás. E dali para cima, a interpretação de dor, portanto, também se modifica e até desaparece. Então, o paciente sente um alívio, uma analgesia importante. O alívio, ele é imediato? Imediato, costuma ser imediato. Em alguns pacientes demora um pouquinho, se for uma dor crônica ou de uma causa assim muito extensa, como uma neoplasia, por exemplo, um câncer, em que a dor ela tem múltiplos aspectos e ela se origina de vários lugares e concentra-se no sistema nervoso central. Então a gente consegue, a maioria das vezes, um alívio imediato. Doutor, tem algum medicamento dentro dessas agulhas? Absolutamente. O único medicamento que é estímulo, os únicos medicamentos são os neurotransmissores, que nós estimulamos quando encostamos a agulha mecanicamente no ponto de acupuntura, que é um ponto especializado, uma área tecidual especializada, rica em terminações nervosas, em redes vasculares importantes, que especializadas, elas, quando se encosta nelas, ocorre essa resposta, tanto localmente, com liberação de substâncias ou inibição de outras, como também pelo estímulo nervoso até o sistema nervoso central, como nós informamos, que gera o alívio para o paciente. A melhora da imunologia, né? Por exemplo, as mulheres que têm TPM, alguma das plugadas aí tem TPM? Pois é, então sabem o que é, né? E, enfim, a gente tem um leque de efeitos fantástico, realmente fantástico. Então não passa nada no corpo antes de aplicar não a precisa. agulha? Não, no corpo eu só passo álcool iodado, né? Apenas no local onde eu vou álcool iodado ou, de preferência, o álcool A70. Álcool iodado em pessoas que têm alergia a iodo vai causar reação. Então a gente usa, na verdade, o álcool a 70%. E aí inserimos naquele local a agulha, sempre com asepsia e antisepsia
concretas de forma a evitar processos infecciosos. Tem algum risco? Dói? Tem risco sim, como qualquer procedimento invasivo no ser humano tem risco. Um deles é a infecção, como citamos anteriormente. Me lembro aqui de uma paciente minha em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu morava lá, que eu vinha fazendo acupuntura para ela, tinha dores crônicas em região lombar, e de repente ela sumiu, desapareceu. Daqui a pouco, 2 meses depois, ela volta dizendo que teve erisipela. O único elemento que favoreceu essa erisipela foi o agulhamento, que ela não tinha micose entre os dedos dos pés, não tinha nenhuma causa em si que pudesse ter levado à erisipela. Mas o que aconteceu foi que, mesmo com todos os cuidados, alguma bactériazinha permaneceu na pele e ela também tinha a suscetibilidade para ter erisipela, e quando a gente colocou a agulha, essa bactéria entrou, aí fez um estrago, né? Mas graças a Deus ela sobreviveu e continuou o tratamento. E quais são os benefícios que ele traz para a saúde, a acupuntura, doutor? Tanto física quanto mental? Bom, fisicamente, como dissemos, o maior efeito que nós podemos notar, que é a causa da procura dos pacientes, na maioria dos consultórios, que é dor, é o alívio dessa dor, é o alívio desse sintoma, né? Com isso, o alívio da dor gera alívio psíquico. Você relaxa, você se tranquiliza, porque a dor é um elemento conflitante, é um sintoma que sinaliza para nós que alguma coisa está errada. Então a dor, ela causa estresse, causa agonia, causa choro, causa hipertensão arterial, ela causa diversas disfunções, né? Esse é um deles. Outros efeitos estão regulação da pressão arterial, no caso do paciente com dor é porque é o alívio da dor, né? E aqueles que não têm dor é por causa de uma sensação maravilhosa de relaxamento que ela dá. Por quê? Liberação e inibição de alguns neurotransmissores aqui no encéfalo, por causa daquele mecanismo que eu mencionei anteriormente. Então, você tem melhora da resposta imunológica, quer dizer, o auxílio adjuvante no tratamento de processos infecciosos, né? A melhora do sistema endocrínico, por exemplo, que citamos aqui as plugadas que tem TPM, né? Que é um alívio muito grande. A maioria das minhas pacientes que eu trato como profilaxia para a TPM não queixam-se de nenhum sintoma quando chega às novas épocas de terem o seu processo menstrual, né? Aí você tem também melhores do sistema cognitivo, as pessoas, por estarem equilibradas, elas começam a ter mais noção do ambiente, quer dizer, uma melhora cognitiva. São muitas coisas que beneficiam mesmo, e muitas vezes cura. E doutor, tem alguma contraindicação com relação a criança ou adultos? Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer. Criança, naturalmente, tem mais medo de agulha, né? Mais insuflada pelos pais e avós do que pela própria criança. Verdade seja dita. Viu o plugado aí que fica, ai, meu filho vai ter dor com a agulha? Não, nada disso. Eu tenho pacientes, meninos de 10 anos, 11 anos, colocando agulha numa boa, né? E conseguindo melhorar o humor, melhorar a atenção. Lembrei aqui do transtorno de déficit de atenção, né? Enfim, que também é um dos efeitos que a gente consegue controlar muito bem na acupunturiatria, né? E agora, como efeito colateral, como contraindicação, por exemplo, lesões cutâneas grandes. Tem uma técnica de acupuntura em que nós colocamos as agulhas em volta das úlceras, por exemplo, cutâneas, úlceras vasculares nas pernas, por exemplo. Só que nesses casos, o risco de infecção, lembra aquela paciente que eu falei com erisipela? Pois é grande. Mesmo você respeitando a distância dos bordos das lesões, que a gente usa isso para acelerar a cicatrização, você tem risco de processos infecciosos. Então nós temos que manter uma distância, pegando pele rígida, pele íntegra, para que não facilite um processo infeccioso, que pode piorar o problema. Para finalizar então, doutor, essa técnica tem cura? A técnica, se ela leva a cura? Sim, muitas vezes sim. Enxaquecas, por exemplo, crônicas. Nós tínhamos um paciente em Natal que ele tinha enxaqueca crônica diária. Já tivemos aqui também em Ouro Preto. Enxaqueca crônica diária é assim, você dorme, vai se deitar, está com enxaqueca e acorda, está com enxaqueca, é isso. Então o infeliz tinha dor 7 dias por semana, 24 horas por dia, todos os dias.
Enquanto nós começamos a fazer a acupuntura nele, nós estávamos até meio assim receosos, será que vai funcionar, será que não vai? E com 3 dias esse paciente não estava mais com dor. E assim permaneceu. Fizemos um pool de tratamento, mais ou menos de 40 sessões de acupuntura, e esse paciente, até hoje, pelo menos eu tenho contato com ele, não tem mais dor. Graças a Deus. Funcionou. Então ela substitui medicamentos? E muitas vezes sim. Mas não podemos esquecer que eu sou médico e, como tal, eu também uso medicamento, tá? Quando necessário, associando. Mas com o tempo eu vou podendo retirar esse medicamento, que a acupuntura sozinha pega embalo, como a gente diz, e vai em frente. Muito obrigada, doutor, pela participação. De nada. Espero que o senhor volte nos próximos programas para Pois nos não. auxiliar. Agradecemos aos plugados e fiquem de olho. Meus queridos plugados, chegamos ao final de mais um episódio do Plugado na Saúde. Aqui esclarecemos dúvidas e facilitamos o diálogo. Então, se você gostou desse programa, comenta aí e, se puder, compartilha. Seu comentário nos auxilia a realizar um programa ainda melhor. Estamos sempre de olho em todos os comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo programa.